Olá, aqui é o professor Lauro Sacomano, da disciplina ETMJ3, do Instituto Federal de São Paulo, campus de São Paulo, Departamento de Elétrica. E nesse vídeo nós vamos resolver um exercício de um circuito magnético simples com entreferro de ar. É conhecido vários detalhes desse circuito, como as dimensões lineares, a área do circuito, o número de espiras, a relutância relativa. Vamos querer calcular a relutância relativa e a permeabilidade relativa, e vamos querer calcular o fluxo, a força magnetomotriz, a corrente necessária para alimentar esse circuito. Vamos então desenhar nosso circuito. Bem, aqui está nosso circuito. Então a gente pode verificar aqui que nós temos um circuito de ferro com um entreferro, com a dimensão dada por esse G aqui de gap. A área do circuito é constante, tanto no ferro quanto no entreferro. Essa linha que delimita interna aqui seria a linha de circuito médio do campo magnético, que flui devido à corrente que está circulando nas bobinas de N espiras. Então esse fluxo é definido dessa forma. E vamos ver então os valores que nós temos. E também temos o MR, que é a permeabilidade relativa do material. O número de espiras é 1000. A área do núcleo de ferro e também a área do gap são iguais, é igual a 16 cm². O percurso do ferro é de 40 cm. O gap, nós consideramos que ele tem 0,1 cm, 1 milímetro. Ele deveria ele faz parte do conjunto aqui, mas nós vamos integrá-lo por questões de conta dentro desses 40 centímetros. Mas a dimensão dele é de 0,1 milímetro. E a relutância relativa é de 80 mil. Então, de posse desses dados, vamos começar os cálculos. Então, vejamos. Vamos iniciar usando o análogo de circuito elétrico para esse circuito magnético. Então, nós vamos ter aqui uma força magnetomotriz, que é produzida pela corrente nos condutores. Vamos ter a parte da relutância do ferro, ou relutância do núcleo, que a gente vai chamar de R de relutância C de core, de núcleo, e a relutância também em série do gap. Então temos aqui um circuito série, bastante simples. Como resposta a essa força magnetomotriz sobre as relutâncias, nós temos necessariamente um fluxo. Então o fluxo magnético está aqui. O fluxo magnético, como a gente pode perceber no circuito, ele é o mesmo que atravessa tanto a relutância do núcleo de ferro quanto a relutância de ar. E nós vamos agora passar a calcular esses valores. A relutância é o análogo da impedância, ou seja, uma resistência do circuito elétrico. No circuito elétrico, nós lembramos que a resistência, pela lei de Ohm, é igual à resistividade, e ela é diretamente proporcional ao percurso, ou à extensão desse caminho da resistência, dividido pela área. A mesma ideia funciona aqui em termos de relutância. Então, na relutância, nós vamos ter uma constante, que essa constante, no caso, é o inverso da permissividade magnética. No caso aqui, nós vamos estar usando a permissividade relativa. E é diretamente proporcional ao caminho, ao percurso. No caso do ferro, seria o percurso do ferro, LC, para a área do ferro. Se a gente colocar isso em termos de valores, nós vamos ter aqui por core, teríamos que 1 sobre 80 mil, vezes 10 a quarta, vezes 4, π 10 a menos 7, esse é o valor da permeabilidade relativa, vezes a permeabilidade do vácuo, ela é relativa ao vácuo, vezes a distância, o tamanho do L core, do LC, no caso aqui é 40 centímetros, ou 0,4 metros, dividido pela área, que no caso é 16 centímetros quadrados, ou 1,6, 10 a menos 3 metros quadrados. Isso aqui vai nos resulta então 2.486,8 ou 2,48 10 a terceira. E nós vamos comentar sobre a unidade que nós estaremos utilizando. Vamos, antes disso, calcular a relutância do gap. Vamos aproveitar então. Da mesma forma, a relutância do gap, nós vamos ter
Agora é a permeabilidade do próprio gap, que é feita de ar, que é igual à permeabilidade do vácuo. Então nós vamos ter o tamanho do gap, que no caso aqui nos dá 0,001, ou seja, 1 milímetro, dividido por 4π vezes 10 a menos 7, vezes a mesma área, 1,6 vezes 10 a menos 3. Isso resulta o valor de 497.359,2. Ou, em potência de 10, nós podemos colocar 4,97, 10 a quinta. E aqui a gente já pode notar as diferenças de grandezas, né? Se a gente for apenas olhar as potências de 10, a relutância do gap tem na ordem de 10 a quinta, enquanto que a relutância do ferro é de 10 a terceira, ou seja, a relutância do gap é pelo menos 100 vezes maior. Nós temos aqui um fator de 2,48, 4,97, aproximadamente 2 vezes. Então, nesse caso, para esse circuito, a nossa relutância de gap é 200 vezes maior, em média, do que a relutância do ferro. E vamos notar isso no comportamento linear que esse gap vai impor ao circuito, né, ao sistema magnético. Então, tendo como ênfase o circuito magnético que nós desenhamos, né, nós vamos ter que o fluxo vai ser igual à força magnetomotriz, que vai impor uma excitação ao circuito, dividido pela soma ou pela relutância total. E aqui agora nos cabe verificarmos qual é a dimensão da relutância que nós vamos estar considerando. Bom, nós temos que a relutância ela é inversamente proporcional à permissividade, diretamente proporcional ao comprimento, inversamente proporcional à área. A permissividade de 4 vezes π vezes 10 a menos 7, ela tem a dimensão de Tesla, metro sobre ampere. Então, 1.000, 4π 10 a menos 7, 10 vezes metro sobre ampere. Lembrando que Tesla é a nossa relação da densidade de linhas de campo. Essa dimensão vem direto, né, das relações que nós temos entre a densidade de linhas de campo e a intensidade do campo magnético. Essa relação é dada pelo μH aqui. Então, nesse caso aqui nós temos o Weber por metro quadrado, ou Tesla, e aqui a gente tem ampere sobre metro. Então, com isso a gente consegue ter ampere espira sobre metro, para ser mais preciso. Então, nós conseguimos facilmente chegar em Tesla metro sobre ampere. Com isso, então, a gente pode considerar que as unidades da relutância são dadas por... Então, a unidade da relutância vai ser dada por Tesla metro sobre ampere, vezes metro sobre metro quadrado. E aqui é 1 sobre, né? Então isso quer dizer ampere sobre Tesla metro, metro sobre metro quadrado. Nós vamos ter aqui ampere sobre Tesla metro quadrado. Mas Tesla vezes metro quadrado é a densidade de linha de campo vezes a área. Isso é exatamente o fluxo magnético. E o fluxo magnético é dado em Weber. Então, consequentemente, nós temos que a unidade que nós podemos definir vai ser ampere sobre Weber. E esse ampere é relativo às espiras da fiação que provoca o fluxo magnético no ferro. Consequentemente, nós temos que a unidade que vamos usar para a relutância vai ser o ampere espira sobre Weber. Para o cálculo do fluxo, nós precisamos saber exatamente a quantidade de densidade de linhas de campo. Vamos assumir, não foi dado no enunciado inicial, mas vamos colocar agora, que a densidade de linhas de campo é de 1 Tesla. Logo, o fluxo, que é integral na superfície, B, dA, que no nosso caso vai ser igual a B vezes A,
apenas os elementos, BA, que vai resultar 1 Tesla vezes a área. A área, no caso, é a área do ferro, onde ocorre a magnetização, a intensidade de campo magnética produzida. No nosso caso, ela é de 1,6 10 a menos 3 metros quadrados. Então nós temos 1,6 10 a menos 3 Tesla metro quadrado, que é igual a Weber. 1,6 10 a menos 3 Weber, ou 1,6 mWebers. Voltando para a nossa equação, o fluxo vai ser igual a força magnetomotriz dividido pela relutância total. Nós acabamos de ter o cálculo do fluxo. Consequentemente, nós podemos então agora calcular qual é a nossa força magnetomotriz. A força magnetomotriz, ela é também dada como sendo o número de espiras vezes a corrente. A força magnetomotriz total, ou a relutância total, vai ser a soma da relutância no ferro mais a relutância no entreferro. Verificamos que a relutância do entreferro é muito maior. Podemos considerar, para efeitos de simplificação, como sendo a relutância do entreferro. Mas se nós somarmos ambos, nós vamos ter um valor de relutância total de 4,99 10 a quinta, com as mesmas dimensões. Ampere-espiras sobre o Weber. Sendo nosso fluxo o que nós calculamos aqui em cima, então a nossa força magnetomotriz vai ser exatamente o fluxo 1,6 10 a menos 3 vezes a relutância total. Isso nos dá 798,4 ampere-espira. E a unidade é essa mesmo. Nós vamos multiplicar o Weber por ampere-espira sobre Weber. Qual então é a corrente necessária para gerar essa força magnetomotriz? Bom, nós temos que no núcleo temos 1000 espiras. Então, a corrente necessária vai ser a própria força magnetomotriz, 798,4 ampere-espira, dividido pelo número de espiras, 10 a terceira espiras. Que isso nos resulta 0,798 amperes, ou aproximadamente 0,80 ou 800 miliamperes. Uma corrente extremamente baixa. Vamos ressaltar um detalhe importante. Se tivéssemos apenas ferro e não o GAP, vamos calcular essa corrente apenas para o ferro. Qual seria o valor necessário? Bom, o fluxo seria o mesmo, 1,6 vezes 10 a menos 3 Weber, vezes, vamos então só tomar a relutância do ferro, que é de 2,48 10 a terceira. Com isso então a gente já teria a força magnetomotriz, dividido por 1000 espiras. Isso nos resultaria 0,00398 amperes, ou aproximadamente 4 miliamperes. Então o que nós podemos checar aqui é que a corrente para magnetizar o ferro é muito menor do que a corrente necessária para magnetizar o GAP. Ou seja, toda a força magnetomotriz praticamente está sendo despendida no GAP. E ela é de aproximadamente 200 vezes, se a gente for ver nas ordens de grandeza, como é a relação entre a relutância do GAP para a relutância do ferro. E assim, então, conseguimos, de uma maneira muito simples, elucidar todos os componentes que temos estudado até agora, que temos que levar em consideração quanto aos circuitos magnéticos. As dimensões, a permeabilidade relativa, as relutâncias, como é um sistema em que a gente teve que levar em consideração as relutâncias tanto do GAP quanto do ferro em série. Depois nós vamos fazer um exercício em que essa formação vai ser diferente, nós vamos assumir um outro padrão. Mas isso é suficiente para nós. E o mais importante é que descobrimos que, de uma maneira prática, como já tínhamos comentado, que a relutância do GAP ela é responsável por praticamente toda a força magnetomotriz, ou seja, toda a energia praticamente do sistema magnético atua no GAP ou no interferro do sistema. Perfeito.